A gente conversou com a pastora Dani Moura, né? Até uma parte bacana de a gente se falar sobre as estratégias, né? Não sei se foi esse termo que a gente usou, mas essa questão de você chamar o jovem, né, para É, dentro da igreja. é, Inclusive, a gente falou de um evento que teve de uma certa igreja, né? Que fez um evento com base de músicas seculares. E aí teve gente que entrou com cerveja, né? E depois das músicas seculares veio a palavra, aham, né? E aí eu vejo que a linha ela é muito tênue é, entre o profano e o sagrado, é, né? Como é que a gente... Como manter o equilíbrio nisso? eu acho que a gente não nós precisamos compreender o seguinte. Jesus, ele se utilizava de estratégias, por exemplo, Pedro estava lavando as redes, uma multidão vinha cercando Jesus e Jesus decide entrar no barco de Pedro para ensinar. Jesus usa o barco como um púlpito. E ali tem toda uma questão do vento, né, da projeção da voz e etc. Mas era uma estratégia para levar a palavra. A gente tem que entender que a gente não precisa utilizar de artifícios mundanos para atrair os jovens. Por exemplo, para atrair o jovem, a gente tem lá na nossa igreja os cultos temáticos, não só para jovens, mas para a igreja no geral. Alguns anos atrás, dentro da nossa igreja, a gente viu o pastor Marcelo Graça, que é pastor da Devec Largo do Bicão, ele implantou lá o Jesus de Havaianas. Legal. Pô, aí os jovens iam de Havaiana para a igreja. Então, eu acho que você consegue, de uma forma sem agredir os princípios da palavra. Como é que você vai? Desculpe, né? Não estou aqui querendo julgar, mas como é que você vai colocar num contexto cristão músicas seculares se de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada? Verdade. É uma questão que você vê que esbarra diretamente em princípios da palavra. Então você não precisa quebrar os princípios da palavra para você ser estratégico, para você ser inteligente. Hoje é o que a gente fala muito, a gente aborda muito isso dentro da igreja com liderança. Eu falei, irmãos, legal, vamos entregar folheto e etc. Mas e aí? Só isso? É. Não. A gente tem que ter um sistema. Evangelismo. Essa expressão ismo. Isso aqui denota sistema. Evangelizar com um sistema. Jesus, Paulo, você vê vários exemplos de sistemas que foram utilizados justamente para a propagação do evangelho. E a gente também tem que adotar esses sistemas hoje na igreja. Sistemas que vão motivar o crente, sistemas que vão atrair. Por exemplo, fizemos lá um último culto temático nosso, né, muito forte, né, Minha Família no Altar, onde os pastores oram pelas famílias da igreja e cada família vai orar por uma família não crente. E no último dia vai convidar a família não crente para estar na igreja para receber uma oração. E funciona. Almas vêm para Jesus, famílias começam a frequentar a igreja. Então, a gente não precisa quebrar os princípios da palavra para utilizar estratégias eficazes na propagação do evangelho. Não precisamos. Agora, eu falo uma coisa para ti. A igreja, ela precisa, além de olhar para o jovem, né, é entender que eu, por exemplo, pastor Alessandro, hoje eu sou um pastor, mas um dia eu precisei de muita ajuda. E eu tive pastores que me ajudaram. Por exemplo, eu lembro que me chamaram numa casa, eu estava novinho na igreja, novo entre aspas, né? Tinha acabado de voltar para Jesus. Aí me chamaram numa casa, aí falaram, fulana tá passando mal, dá para você vir aqui? Eu, tá, vou sim.
Aí fui para casa dessa pessoa, já tinha lá um grupo de irmãos da igreja. Quando eu cheguei na casa dessa pessoa, a pessoa estava endemoniada. E eu não lembrava de ter visto pessoa endemoniada assim ao vivo e a cores. O que aconteceu? Quando eu coloquei os pés na casa, a pessoa endemoniada foi para cima de mim e falou: "Uau!" Eita. Aí sabe o que eu fiz? Pulei e saí correndo. Caramba! Fui para Sério? Fui para casa. Cara. Desesperado. Fiquei uma semana sem dormir direito. Eita. Porque eu fechava o olho, só via aquela pessoa assim: vou te pegar. Aí o que aconteceu? Um pastor veio falar comigo e falou: Alessandro, não é assim. Me explicou, me orientou, me instruiu. Aí depois, passou alguns meses, a mesma pessoa manifestou um demônio. Aí Acho não, eu vou lá agora. me chamaram de novo. Questão de honra. Aí falaram: fulana tá passando mal. Quando falaram, aí na hora eu falei: já sei o que é. Aí chamei um primo meu, fui lá, nós oramos e repreendemos o demônio. Então, discipulado. É muito forte isso. O discipulado, ele precisa ser adotado dentro da igreja de forma mais ampla, enfática. O que é discipulado em si? Eu faço, você observa. Segunda etapa do discipulado. Eu faço e você faz comigo. Terceira etapa do discipulado. Eu faço, na verdade, você faz e eu observo. Vou voltar. Primeira etapa do discipulado. Eu faço, você observa. Segunda etapa. Eu faço, você faz comigo. Foi o que Jesus fez. Terceira etapa do discipulado. Você faz e eu supervisiono. Eita. Maneiro. Então, o discipulado é isso. E isso, às vezes, você vê que falta na igreja. Falta isso. E é isso que a gente... É fácil? Não é. Não é fácil. É extremamente difícil. Mas é extremamente importante para o crescimento, para o desenvolvimento, não somente do jovem, como da igreja em si.